manipulamos para agradar o nosso próprio ego, a nossa própria vaidade, o nosso próprio coração. Nós não podemos esquecer dessa verdade, tá bom? Bom, dentro desse contexto, Moisés se ausenta do povo. Moisés sai da presença do povo por quantos dias? Quem pode me ajudar? Quantos dias Moisés ficou fora? 40 dias que Moisés ficou fora do arraial onde o povo estava. O povo foi capaz de falar para Arão essas frases. Êxodo 32:1. Venha, faça para nós deuses que vão à nossa frente. 40 dias de ausência de Moisés, o povo se reúne diante de Arão, e agora, em enfrentamento a Arão, declara essa verdade: faz para nós deuses que vai à nossa frente. Aí eu pergunto para nós aqui nessa aula de hoje, eu pergunto para você que está nos assistindo, quanto tempo é necessário para a gente fabricar ídolos? Eles levaram 40 dias e já estavam desesperados, longe da liderança de Moisés. Faz para a gente Deus, eu quero ver. Eu vou dizer uma coisa, que um dos problemas do ser humano no século em que nós estamos é viver a vida de Tomé. A geração em que nós estamos vivendo está muito atrelada à pessoa, à característica de Tomé, irmão Edilei. Nós estamos querendo transformar Deus no literal, no palpável. Nós só queremos adorar a Deus na fé que Ele tem gerado em nosso coração pelo poder da palavra. E quando nós queremos servir a Deus como Tomé, nós precisamos ver para crer. E aqui já citei e vou reforçar que Paulo vai na contramão dizendo: não, eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu acredito, pelo que eu sou convicto, pela fé que está em meu coração. 40 dias fez aquelas pessoas acharem que Moisés estava demorando demais e que eles precisavam de ver Deus. No versículo 8 ainda do capítulo 32 de Êxodo, eles vão dizer que era para fazer isso depressa. Eles depressa se desviaram daquilo que o Senhor lhes ordenou. Irmãos, é tão interessante que eles fizeram uma aliança com Deus. Se nós voltarmos lá no capítulo 24, depois que Deus passou as ordenanças para Moisés, e Moisés falou para o povo, quando Moisés terminou de dizer tudo aquilo que o Senhor tinha ordenado ele compartilhar com o povo, Moisés termina dizendo assim, o povo termina dizendo assim para Moisés: aí, nós faremos tudo o que o Senhor nos ordenou. 40 dias de ausência de Moisés, Arão estava sendo pressionado para gerar deuses. 40 dias, olha o perigo. Ele pode se tornar um perigo. E eu não prego religiosismo, não prego religiosidade, eu prego um Senhor que é presente, constante, como Ele mesmo declara para os discípulos: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quer dizer que a gente não precisa esperar terça, a gente não precisa esperar quinta, a gente não precisa esperar uma reunião especial, a gente não precisa esperar o domingo. A gente tem a companhia do Senhor todos os dias, em todos os momentos, e isso nos vai dar a oportunidade de uma profunda intimidade com Deus. Quando não desenvolve essa intimidade, pode ser que a gente sinta falta de alguém que seja íntimo, e é aí que entram os ídolos. É aí que entra a satisfação pessoal, é aí que entram as nossas manipulações, porque nós temos uma tendência adâmica, uma tendência ao erro. Precisamos guardar isso no nosso coração, para a gente não errar o alvo. Vou falar uma coisa: as rodas da idolatria giram rápido demais. 40 dias, ó, rápido demais. Não perca a referência, não perca a oportunidade de ter intimidade com Deus, para que não se gerem ídolos nos nossos corações, que criam sensações de satisfações passageiras. Achamos que está tudo bem, que está tudo pleno, mas nos falta a centralidade de uma vida doutrinariamente. Eu não falo de legalismo aqui, eu falo de doutrina bíblica, servindo ao Senhor, amando ao Senhor, buscando ao Senhor, honrando ao Senhor em todo e qualquer procedimento diante dos homens e diante do mundo, e principalmente diante do Senhor. Tá bom? Vamos seguir? É importante que a gente guarde no nosso coração que a idolatria, ela é comparada
a um ato de adultério. A idolatria é comparada a um ato de adultério. E se nós trouxermos o ato do adultério à nossa memória, adultério se comete quando se tem um relacionamento firmado, uma aliança firmada com alguém, e no interim começa a flertar com outras coisas, com outras pessoas. Vamos usar aqui o relacionamento humano para deixar isso evidenciado. Quando você está numa relação e dentro desse contexto de relação você começa a flertar com outras pessoas, achando que buscando outras pessoas a satisfação vai ser plena. Assim somos nós. Mas aí não é com outras pessoas, são com os ídolos. Amor, popularidade, sucesso, aprovação dos outros, e aí vai uma infinidade de outros ídolos que querem nos roubar da centralidade do Evangelho, da centralidade de Jesus. Pense um pouquinho aí, dentro de 5 minutos, dentro de 5 segundos, traga a sua memória. Qual é o tipo de ídolo que ronda o teu coração? Eu também faço esse exercício aqui hoje. Qual é o tipo de ídolo que está rondando o nosso coração, buscando nos separar, buscando que a gente cometa adultério na nossa relação de aliança com Deus? Qual é? Se nós não fizermos uma reflexão, se nós não voltarmos para dentro, para entender o que está acontecendo dentro, ninguém que não reconhece o ponto em que está, um ponto de arrependimento, passa por um processo de metanoia. Eu sempre digo isso aqui, pastor Gomes, que todo pecador, para se voltar a Deus, para chegar a Jesus e receber perdão, primeiro ele precisa passar por onde? Ele precisa passar pelo arrependimento. Ele reconhece a sua pecaminosidade, a sua fragilidade, a sua necessidade de um Salvador. A partir daí o Espírito Santo promove nele um convencimento de pecado, de justiça e de juízo, e ele volta-se a Deus dizendo: eu preciso desse grande Salvador. Se nós não reconhecemos que nós precisamos dessa transformação, nada vai acontecer. Nós sairemos daqui, você que está nos assistindo, vai para a sua vida, vai para os seus afazeres, e a vida continua só com mais um pouquinho de conhecimento e transformação. É ideal que nós entendamos que todo conhecimento que vem da parte de Deus, vem para nos confrontar, para nos levar ao arrependimento, para aumentar a nossa fé, para que a gente possa viver plenamente o que Cristo tem preparado para nós. Não podemos esquecer dessa realidade. Vamos seguir. Eu disse aqui para vocês que em Êxodo 24:3, eles disseram: faremos tudo que o Senhor nos ordenou. Porém, não é bem isso que nós encontramos. Quero perguntar para vocês, se eles fizeram essa aliança com o Senhor, dizendo essas palavras depois de todos os mandamentos que o Senhor compartilhou com eles através de Moisés, quando é que nós fizemos um ato público de aliança com Jesus? No batismo. O batismo é uma evidência, é um ato público, é um ato diante de testemunhas que nós estamos fechando uma aliança, que nós estamos numa aliança com Jesus. E olha que no batismo nós evidenciamos essa aliança, mas na ceia nós rememoramos essa aliança. Para nós aqui liturgicamente, todo primeiro domingo do mês, na parte da manhã, nos reunimos, nos sentamos à mesa e celebramos a ceia do Senhor. Nesse dia, estamos dizendo que nele nós temos vida e vida abundante. Nós estamos dizendo que nós estamos aliançados para um casamento que vai acontecer no futuro, e nós não sabemos se é longínquo ou se é perto. Nós estamos dizendo que nós estamos aliançados com alguém, prometido para o Senhor em casamento, e nós não podemos cometer adultério. E aí que vem o que é sério. Todas as vezes que nós flertamos com o pecado, todas as vezes que nós cedemos aos ídolos, nós estamos quebrando a aliança. Todas as vezes que nós amamos mais o pecado, mais o sistema de pecado, nós estamos fazendo uma cisão na nossa aliança com Deus. E nós não podemos de maneira alguma quebrar, romper essa aliança, porque da parte de Deus ela já está estabelecida e ela será perpétua. Não vai haver mudança no que Ele estabeleceu. Guardemos isso. Quando pecamos, nós estamos agindo igualzinho ao povo de Israel, na qual Deus desejou fazer uma nova humanidade, criar um povo só seu. A gente vai ver mais para frente que esse propósito de Deus, ele é um propósito bem antes do povo de Israel.
Mas aqui no povo de Israel fica claro que ele separou, ele livrou do Egito, ele conduziu para o deserto, ele estava a caminho de uma terra que emana leite e mel, mas eles pecaram contra o Senhor para satisfazer o seu desejo de ver Deus no meio deles. E não tinha necessidade, hein? O Senhor disse que estaria com eles, andaria com eles. Irmãos, tome cuidado. Satanás, ele é ardiloso, ele é astuto. Ele tenta nos enganar, usando meias verdades para que isso aconteça. Se Deus disse que estava no meio deles, não havia necessidade de um bezerro de ouro. Se Deus disse que fez o homem à sua imagem e semelhança, não tinha necessidade de Eva e Adão comerem do fruto para se tornarem igual a Deus. Satanás sempre vai agir de forma ardilosa para romper a aliança, a intimidade que o homem tem com Deus. E a gente tem que ficar vigilante. A gente precisa ser sóbrios para que isso aconteça. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Não? Então vamos seguir. Bom, eles fizeram um bezerro, e há duas vertentes aqui que é importante a gente salientar. A primeira dessas vertentes é que eles queriam colocar Deus naquela imagem do bezerro. Esse é Deus que nos tirou do Egito. Essa é a primeira intenção deles, um bezerro para representar Deus. Mas a segunda vertente também leva-nos a entender que eles queriam um bezerro para substituir Deus. Está vendo onde o ídolo entra? O ídolo entra ou na comparação de quem é Deus, que vai promover satisfação para a gente, ou o ídolo entra na substituição da satisfação que só pode ter em Deus. Eis aí o que nós precisamos estar atento para não perder o alvo. Ou ele se torna comparado, ou ele substitui quem é Deus. Era essa uma das intenções que eles carregavam consigo. Apesar do versículo 4 do capítulo 32 referir-se a deuses, indicando que o bezerro seria colocado lado a lado com Deus. Arão teve um trabalho muito grande aí, porque Arão, ele não foi lá e disse assim: é verdade, vamos fazer um Deus. Quando nós lemos que eles foram até Arão e disseram para Arão que eles precisam, faça para nós deuses, eles estavam usando com Arão uma atitude hostil. Eles queriam que Arão de fato cumprisse com o desejo que estava estabelecido no coração. Pausa aqui. Todo pecado cedia primeiro o coração. Tiago traz clareza disso quando ele diz no capítulo 1 que o pecado, ele vem e é atraído pelo quê? Pelo que desejamos. Norteia a mente, desce ao coração, planeja-se, executa e depois gera morte. O desejo deles estava sediado no coração e eles queriam que Arão construísse o bezerro. Arão pode ter se mostrado um líder frágil, um líder fraco, porque uma liderança que teme ao Senhor não vai errar doutrinariamente, uma vez que Deus deu uma diretriz. Nós ouvimos aqui nesse domingo, na continuação da pregação sobre batalha espiritual, que quando Deus diz uma coisa, está dito. Deus não tem dúvida, Deus não tem variações. Quando Ele diz uma coisa, está claro, está estabelecida, mesmo que tudo ao contrário pareça que não vai ser bem sucedido. Se Deus já tinha estabelecido para eles qual era o propósito da caminhada e como eles deveriam proceder, não havia necessidade de incrementos. Incrementos diante do que Deus já estabeleceu, irmãos, é a mesma coisa que culto alternativo. Deus não está muito sabendo o que Ele está querendo fazer, não. Então vamos fazer aqui um culto alternativo para Ele. Devemos tomar cuidado com essa questão. Arão fez o bezerro. Arão construiu. Ele buscava uma solução conciliatória. Mas quando o bezerro estava construído, eles não simplesmente ficaram no desejo da satisfação concebido. Sabe o que eles fizeram diante do bezerro? Celebraram e chegaram a praticar orgias. Deixa eu fortalecer isso aqui hoje. O pecado tem o poder de cegar o homem. O homem é capaz das maiores trucidades quando ele está enveredado pelo pecado.
Abriu-se um precedente em construir o bezerro para ser adorado, e na sequência eles agora extrapolam, fazendo orgias na celebração, porque o bezerro estava constituído. Lembra que eu falei para vocês? Toda perspectiva absurda, se ela não estiver centrada em Deus, ela estará centrada no ídolo. O que nos chama a atenção, e a gente falou sobre isso na semana passada também, mas vale ressaltar, é que o ídolo, ele não tem moralidade. As pessoas chegavam nesse baixo calão da sua celebração diante do bezerro, porque ídolos não têm moralidade, ídolos não falam, ídolos não geram parâmetros de vida, ídolos permitem qualquer coisa, porque o ídolo sempre é fabricado a partir do desejo da carne, do seu idealizador, sempre. Pode guardar isso, os ídolos, apesar não tem como transmitir os seus princípios morais, e consequentemente a idolatria vai levar ao colapso moral. Qualquer comparação nos dias que nós estamos vivendo não é mera coincidência. Se os ídolos não têm parâmetros morais, consequentemente, na sua prática de satisfação, haverá um colapso moral. Nós estamos vivendo um colapso moral, é óbvio, mas o colapso moral tem nome, opiniões divergentes, credos relevantes não, credos. O que não é absoluto é... Me ajuda aí na palavra. Sempre falamos disso aqui. Ou você crê na palavra que ela é absoluta, ou ela se adequa à conformidade que você queira. Como isso a gente chama aqui? Tem uma palavra para dizer isso. Maleável. Relativo. Só que não pode acontecer o que tem acontecido comigo. Perco o fio da meada. Onde eu estava? Por falta de moralidade, as pessoas estão dizendo, essa é a minha opinião, respeite a minha opinião. Isso é relativo, depende da ótica, de como você enxerga. E aí o que nós estamos vivendo? Um colapso moral. Isso não é apenas Brasil, é mundo. Para onde você olha, você vê a moralidade comprometida. E se existe qualquer tipo de levantar a bandeira para princípios e valores que fazem sentido, logo você é um fundamentalista. Você é alguém que tem padrões que engessam a sociedade da sua evolução, das suas reformas. Olha que terrível. Tudo isso é consequência do quê? Ídolos que a gente cria, ídolos que a gente tem a propensão de cultuar. Devemos guardar isso, irmãos. Copiam tudo que Deus faz. Lá no Êxodo 24:11, o que acontece? Os representantes do povo se assentam para comer com Deus. E aqui em Êxodo 32, o que acontece? O povo senta para celebrar junto com o bezerro. Só que aí no final é um sufisma, né? É parecido, mas não é. Exatamente isso. Tem diferença de Deus verdadeiro daquele que é como sufismo, vai querer enganar a Deus. E essa é a realidade. Está comparado com o que nós falamos de Eva, né? E até dos israelitas ao criar um Deus, ou para comparar, ou para substituir o verdadeiro Deus. Por que um bezerro de ouro? Pergunta. Por que um bezerro de ouro? Se faz sentido para nós aqui, se faz sentido para quem está nos assistindo, convide outras pessoas para participarem do que está sendo propagado aqui. Por quê? Porque nesses dias, no cenário em que nós estamos vivendo, é importante a gente levar a palavra de Deus de maneira sólida. Então, a tendência da igreja por esses dias, até por uma precaução nacional, e para a gente não sentir que nós estamos quebrando regras, porque essa é a sensação quando a gente faz algo que aglomera uma quantidade de pessoas. Então, nós vamos fazer um trabalho como esse, de divulgar as mensagens através da web. Então, convide outras pessoas para que também sejam edificadas pelo poder da palavra de Deus, tá bom? Sem placas, mas com o ideal, agradar ao Senhor e viver uma vida conforme o padrão que Ele tem nos estabelecido. Por que um bezerro?
Porque o bezerro nas nações vizinhas representava força e fertilidade. Vocês veem que o tempo inteiro Israel está tentando se comparar às nações circunvizinhas. Não é só essa vez que nós vamos ver Israel buscando referências visíveis para que eles pudessem seguir o mesmo padrão. Quando nós caminhamos um pouquinho para frente, depois do povo chegar até Canaã, passar os juízes, quando chega em 1 Samuel, nós vamos ver o povo dizendo o quê? As nações vizinhas têm reis, nós queremos reis. Sempre o homem está refutando o governo de Deus, a presença de Deus, a forma de Deus conduzir, e estão querendo se comparar aos padrões morais e espirituais que eles veem ao seu entorno. Isso é um perigo. O povo se dispõe a adorar a Deus, mas eles desejam adorar a Deus nos seus termos. Qualquer coincidência não é coincidência, é realidade. Será que nos dias em que nós estamos vivendo, nós estamos encontrando pessoas que querem adorar a Deus, mas do seu jeitinho? Eu já vivi uma metanoia, mas o meu padrão é esse. Quando você pega esse padrão e traz à luz o Evangelho, você vê que o padrão está encharcado de ídolos que promovem a satisfação própria. Longe de nós aqui fazermos julgamentos ou pré-julgamentos, nós estamos usando o meio em que nós estamos caminhando e vivendo, porque também não somos pessoas cegas. Querem adorar a Deus, mas querem adorar a Deus da sua maneira. Estão dispostos a prestar culto a Deus, mas deseja combinar esse culto com a mundanidade e os excessos. Eu tenho dito agora com as pessoas que estão mais próximas, e até que tenho compartilhado com alguns homens, uma ministração, um trabalho que nós estamos fazendo esse ano, que nós precisamos viver nessa geração em que nós estamos aqui, literais, o equilíbrio. O equilíbrio tem fugido dos padrões. As pessoas perderam a mão. E para cultuar a Deus, e para prestar culto a Deus, também precisa de equilíbrio. Equilíbrio é tudo, irmãos. Equilíbrio é fundamental, necessário nos dias em que nós estamos vivendo. Não dá para a gente desejar adorar a Deus nos nossos termos, e não dá para combinar culto com mundanismo e excesso. Os israelitas tiveram a triste ideia de deixar que as nações e as prioridades dessas nações ditassem o seu culto. Vou dizer novamente, não está longe. Nós estamos fazendo a mesma coisa. Eu vou lembrar aqui do que o apóstolo João escreve na sua carta: filhinhos, não ameis o mundo. Ei, se você não é cristão e não tem acompanhado as mensagens aqui, deixa eu esclarecer isso. Não está dizendo de um ato de egoísmo, para a gente desprezar o pecador, para a gente desprezar o ser humano. Quando João escreve, não ameis o mundo, João está dizendo para a gente não amar o sistema sem valores e sem moralidade do mundo em que nós estamos vivos e presentes. É assim que ele diz. E nem do que o mundo há, porque o nosso primeiro amor, ele precisa ser o amor a Deus. É o mandamento que o próprio Cristo disse. Olha, eu vou sintetizar aqui os mandamentos: ame a Deus e ame o próximo. Ele não mandou as coisas. Se nós amarmos o mundo e os seus valores, e os seus princípios e os seus erros, porque existem valores e princípios distorcidos dos bons valores e dos bons princípios, logo nós não amamos a Deus, e o amor de Deus não está dentro do nosso coração. Entendem como o mundo não pode ditar a pureza da igreja, o mundo não pode ditar o objetivo da igreja, a centralidade da igreja? É por isso que mundanismo e excessos não faz bem ao culto que se presta ao Senhor. Vamos seguir? Os irmãos estão entendendo? Amém? Tudo bem? Se querem falar alguma coisa, fiquem à vontade. Tá bom? Vamos lá. Tem muita gente que quer as bênçãos de Deus, mas ela quer juntar essas bênçãos com os prazeres, os seus próprios prazeres e as suas próprias satisfações. Querem os benefícios de participar da igreja, mas não querem se relacionar com Deus e se tornar participante dela. Consegue entender como o êxodo está tão vivo nos nossos dias?
mas não querem obedecer à sua vontade. Deus errou quando Ele vai fazer alguma coisa. E é por isso, irmãos, que eu sempre ensino: jejum sempre vai moldar a gente, não a Deus. Se a Bíblia me apresenta um Deus que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, a vontade dele precisa prevalecer sobre a minha, porque eu não conheço o futuro. Vamos seguir. Algumas pessoas querem escolher quais partes da Bíblia elas querem seguir. Isso é bom. Isso não é tão bom. Querem escolher quais verdades que ela deve colocar para dentro, que ela aceita. Isso não. Isso parece que Deus é machista. Ou isso parece que Deus é extremamente humanista. Isso parece que Deus é severo. Isso parece que Deus é ausente. Deixa eu te dizer uma coisa. Nesse tempo que nós estamos estudando o Êxodo, Deus é presente em todas as eras. E o que Ele manifesta no Antigo Testamento é sombra do que vem no futuro. E é revelado em Jesus. Não tem outra forma de ser. Deus é perfeito. E João, quando escreve sobre ele, diz assim: Deus é amor. Não que ele se manifeste apenas no caráter de amor. Seu amor é tão grande que até a punição de Deus é um ato de amor. Até a correção de Deus é porque Ele ama. E olha, se acontecer de você caminhando ou conhecendo Deus de longe sem se entregar a Ele, não entrar para a eternidade com Ele, não pense que Deus é carrasco, que Deus é injusto, porque as cordas de amor de Deus nos atraem, mas nós, na nossa impulsividade, no desejo de satisfazer os nossos prazeres, nos afastamos de Deus, porque não queremos os seus preceitos, e a sua justiça é um ato de amor. O julgamento de Deus é um ato de amor. Não tem como a gente fugir. Vamos lá. Todos nós temos a tendência natural de remodelar Deus, a nossa imagem, ou a imagem de nossa cultura, em vez de nos lembrarmos que fomos criados à sua imagem. Em nossa cultura, é comum as pessoas imaginarem que podem decidir como Deus é. E eu fiz essa pergunta aqui na aula passada, apesar de não estar nessa altura do texto, eu fiz essa pergunta: como Deus é para você? Lembram disso? Como Deus é para você? Todo mundo tem uma imagem de Deus. Como Deus é para você? E o perigo é que quando nós idealizamos Deus na nossa cabeça, esse Deus se torna o nosso Deus. E eu disse aqui na semana passada que é perigoso quando a gente acha que conhece a Deus no seu aspecto físico, no seu aspecto literal, porque quando olhamos para a Bíblia, nós não encontramos essa realidade. João, ele viu Jesus ressuscitado e ele faz alusões a quem era Jesus: cabelos brancos, olhos como chama de fogo, da sua boca saiu a voz como de muitas águas, os vestidos brancos, os pés reluzentes como latão. Mas ele só trouxe uma idealização de quem era o Jesus que ele estava vendo. Mas quando ele vai para Deus, ele vê Jesus à direita, e Deus, ele diz: e no centro do trono havia luzes. Não dava para ver Deus. E a gente quer idealizar Deus. Eu sei como Deus é. Deixa eu te contar um segredo: sabe nada. Deus não se revela em característica para que a gente não adore aquilo que a gente viu em detrimento daquilo que Ele é. A Bíblia diz claramente para nós: Deus é Espírito, e importa que aquele que o adore em Espírito e em verdade. Ponto. Ponto. Permita, viu? Meu coração não fica assustado não, porque vai dando um queimor aqui e a gente vai aumentando. É essa a realidade que Deus apresenta para a gente. Não dá para ver Deus, mas podemos prestar um culto a Ele, porque Ele se revela dentro do nosso coração. Nós temos uma tendência em pensar que Deus é amoroso, mas não é santo. Nós temos uma tendência em pensar que Deus é misericordioso, mas não é justo. Criamos Deus segundo a nossa imaginação. Não é algo muito diferente do que a gente confeccionar ídolos. Vocês acham? Ou melhor, o que vocês acham, é? Quando a gente faz exatamente o que nós estamos falando? Talvez a gente não caminhe, ou não criou lá em casa um ídolo de metal.
bezerro, como é o caso aqui de Êxodo, mas ele está vivo mentalmente, não metal, não é o metal, é mentalmente, está aqui dentro o ídolo, e ele precisa hoje ser abandonado. Se a gente usar expressões como gosto de imaginar que Deus é um perigo. Não creio que Deus seja, é um perigo. Todas as nossas formas de achar ou de imaginar precisam estar centralizadas no que a Bíblia nos revela, que Ele é. Ponto. Isso seja guardado, gravado no nosso coração. Tudo que fugir disso pode beirar ao sincretismo. Lembra que nós falamos na semana passada? Sincretismo. Guarde essa palavra. Juntamos tudo e oferecemos a Deus. E quando vamos ver é o que? É o culto alternativo. Juntamos tudo e dizemos, vai agradar ao Senhor. Samuel fez isso. Deus manda ele descer à casa de Jessé. Deus manda ele levar todo o utensílio necessário, porque ele separaria um rei no lugar de Saul, na casa de Jessé. E quando chega lá, o que ele faz? Ele começa a observar. Visão, irmãos, é um problema sério. Os filhos de Jessé, todos eles tinham um porte que eles chamam de guerreiros e valentes. Passo o primeiro, não é. Passo o segundo, não é. Passo o terceiro. E aí Samuel já estava agitado. E Deus disse assim: Samuel, eu não escolhi para mim homens entre esses. E antes deles se assentarem à mesa, o Senhor ainda revela ao coração de Samuel a verdade. O homem aprova pelo que ele vê. É o literal. Mas eu encontro o quê? O obscuro, o escondido, o coração. E antes de sentar à mesa, ele diz: não vamos assentar à mesa antes que chegue o que falta. Nossos padrões visuais são comprometidos diante de uma adoração genuína. Pense nisso. Todas as vezes que a gente quiser idealizar em visão, nós corremos o erro de errar. Podemos transformar isso em sincretismo. Tratar Deus em nossos termos e não nos termos dele é algo perigoso, porque Deus diz tanto para Moisés que ele era simplesmente o eu sou. Uma definição clara e simples, Jair: eu sou o que sou. Ponto. Tratar Deus nos nossos termos é extremamente perigoso, porque vai nos levar a agir em conformidade com os israelitas, os hebreus, que fizeram para si o bezerro, e esse bezerro não tinha os atributos de Deus. O bezerro não era onipresente, o bezerro não era onipotente, o bezerro não era onisciente, o bezerro era um metal inanimado, que não podia fazer nada. Apenas satisfazer o egoísmo, a centralidade, o antropocentrismo daqueles homens, o que não é diferente dos nossos dias, dos nossos termos. Deus se irou contra a atitude daquele povo. Deus se irou contra a atitude espiritual deles. E eu vou terminar dizendo que nós temos uma tendência, quando as coisas são expostas, de transferir a nossa responsabilidade. Mas foi ele que me forçou a mentir. Mas foi ela que me conduziu para o caminho errado. Mas foi a ocasião que estava tendenciosa. Nós sempre procuramos alguém para transferir a culpa. E com Arão não foi diferente. Quando o erro de Arão em deixar aquele bezerro ser construído, ser levantado diante do arraial, e aquele povo adorar, Arão transferiu a responsabilidade. O teu povo, agora mas não era mais a nação, era o teu povo, ele estava fora. Eu não, eles. Essa é a tendência do homem, transferir responsabilidade. E eu reforço aqui mais uma vez: toda liderança que não se posiciona a favor da verdade, a favor do igualitarismo, a favor da equidade, a favor da justiça, é uma liderança covarde. Porque liderança equilibrada, liderança pautada no Evangelho, é uma liderança que se posiciona na verdade, independente das consequências. Hoje, escrevendo para os homens, uma frase ficou latente no meu coração. A gente procura muito por segurança. Deus me leva a segurança. E você sabia que muitas das vezes o lugar certo que Deus quer nos levar, olha isso, não é um lugar seguro?
vira na cabeça, Hermes? Como pode? Eu quero segurança em detrimento da estar na centralidade do Senhor. É aí que está o erro, irmãos. Nós não adoramos a Deus nos nossos termos, é nos termos dele. Pensa nisso. O que passa disso é idolatria. Os líderes precisam resistir às pressões da cultura, a fim de que possam dirigir o povo de Deus em culto verdadeiro ao Deus verdadeiro, ao único Deus que pode ir de fato adiante de nós. Do contrário, nós não chegaremos ao lugar onde Deus estabeleceu. Amém? Eu terminei a primeira parte do livro, ainda do capítulo 32. Faltam 5 minutos. E para a gente continuar, eu sempre digo aos pastores que também caminham conosco aqui nos ensinos, pastores, presbíteros, irmãos que caminham aqui, que a gente não precisa ter pressa. Existem tantas, é uma fonte inesgotável a Bíblia. Alguns dizem assim: as palavras do Senhor se renovam. As palavras do Senhor não se renovam, as misericórdias se renovam. A palavra do Senhor, ela não envelhece, ela é sempre atual. Todos os tempos. É por isso que ele fala assim: pode passar terra e céu, mas o que permanece? A palavra permanece quanto tempo? Para sempre. Então essa palavra aqui de Êxodo é atualíssima para nós. Nós vamos ver na próxima aula que os israelitas mal começaram a viver e já iam morrer. Mal entraram para caminhar para ir para casa já estavam condenados a perder tudo. Tudo por causa do quê? Do quê? Culto alternativo. Tudo por causa do culto alternativo. E olha que Deus sempre velou por essa verdade. Quando ele estabeleceu o povo, e o povo começa agora a se procriar e crescer, chegamos nos dias de Noé. Inclusive nós estamos lendo a leitura diária aqui no Ministério Arca, Gênesis. Chegou em Noé, quando Deus olha para Noé, como é que o povo estava? Bonzinho, não estava? Não pecavam, eram justos, não havia imoralidade, era assim que estava? Lógico que não. Deus viu em Noé um homem justo, reto, mas o restante estava comprometido com a imoralidade. O que é que Deus faz? Dilúvio. Prepara uma arca entre você e sua família, porque mandarei chuva. Noé era tão obediente que constrói a arca, e ali o Senhor extermina todo o restante. Noé e a sua família sobrevivem, o restante morre. Se a gente caminha um pouquinho mais para frente, nós vamos lá de encontro com o povo de Babel, construindo uma torre por causa do seu orgulho, da sua arrogância, queria chegar diante de Deus. E o que é que Deus faz? Confunde a língua deles. Ninguém entendia mais nada porque não poderia construir. E qual é o ato de Deus posterior? Qual é o ato posterior de Deus? No capítulo 12 de Gênesis, o que Deus faz? Separa um homem da terra de Ur dos Caldeus. Seu nome é Abrão, e ele fala para Abrão: eu vou agora, através de você, gerar uma grande nação. Ela será incontável como a areia do mar, ela será incontável como as estrelas do céu. O tempo inteiro Deus está conduzindo o povo para criar neste povo a identidade de quem ele é, e o tempo inteiro o povo está criando um culto alternativo, procurando quebrar a aliança com Deus. E aqui não foi diferente. O início de uma grande história pode ser o final de uma grande história para os israelitas. O que nós vamos ver mais para frente? Mas no meio dessa história toda, alguém se levanta. Quem se levanta? Esse alguém que se levanta, ele tem uma responsabilidade. Ele tem a responsabilidade de cuidar que Deus glorifique o seu nome e que haja santidade no meio do arraial. Foi fácil? O que é que está pautado nesse período aqui? Nós vamos encontrar isso na próxima aula. Buscar a glória de Deus precisa ser um ato de misericórdia. E por último, nós vamos entender que Deus, dentro do seu propósito de exterminar o povo, Moisés se coloca, se prontifica, e eu trouxe a resposta da pergunta anterior, e Moisés diz assim: olha, se o Senhor for matar eles, inclua.
risca o meu nome. A gente acredita que o ato de Moisés livrou o povo do juízo de Deus. Eu queria te perguntar, livrou o povo do juízo de Deus? Tchan, 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 tchan. Eu posso fazer a pergunta em português, hein? Por quê? Nós vamos entender isso na próxima aula, e nós vamos entender como Moisés está profundamente relacionado com Jesus nesse contexto dessa manifestação. Percebam que, olha, uma aula sobre Êxodo 32, 33 e 34, ela tem vários desdobramentos e vai nos trazer ricos ensinamentos do que Deus quer e está fazendo com a sua igreja no século 21. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Obrigado a você que esteve aí durante esse período. Espero que você também tenha sido profundamente edificado. Já deixo aqui que provavelmente nessa quinta-feira não será diferente. Vamos manifestar um culto ao Senhor com um número bem menor do que nós estamos acostumados a fazer. Provavelmente quem está com a incumbência de trazer a ministração e salmos na quinta-feira vai pregar a você também via web. Eu quero que você esteja aí, propague essa oportunidade a outras pessoas, para que elas conheçam o que Deus está fazendo nesse tempo e aonde Deus quer nos conduzir. Não sabemos ainda o culto de domingo como será, mas fiquem atentos aí às redes sociais, fiquem atentos aos anúncios do grupo da igreja, que nós vamos fazer dessa forma, irmãos. É extremamente ruim para quem não tem o hábito, que nós não temos esse hábito. Mas a gente precisa aprender a usar todas as ferramentas que temos para não defraudar um projeto que já está em andamento, tá bom? Então com vocês, Deus abençoe e uma excelente noite. Para nós que estamos aqui, irmãos, vamos colocar de pés, vamos agradecer a Deus por esse tempo, vamos orar ao Senhor por este tempo que passamos aqui e regressar para os nossos lares. Orem pelas necessidades da igreja, orem pelas necessidades da casa do Senhor. Quero dizer que nós estamos no salão local.